Olá, amigos. Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Para nós da Sociedade Espírita Francisco de Assis é sempre uma alegria podermos falar da doutrina, principalmente junto com o nosso companheiro Milton Felipe. Tudo bem, seu Milton Felipe? Tudo bem, muito obrigado. Pronto aqui para o nosso trabalho e só para reforçar, fazemos o desenvolvimento do programa com muita alegria, muita satisfação, porque aqui nós falamos de Espiritismo. É isso aí, e sempre nos baseamos, a gente não poderia falar de Espiritismo se a gente não tivesse como base as obras fundamentais da doutrina, que são os livros de Allan Kardec. Embora muita gente não ache isso, mas cada um acha o que quiser, né? É verdade, é verdade. Bom, eu gostaria, depois dessa saudação inicial, dizer a todos que a nossa aspiração é sempre a de que os bons espíritos possam nos ajudar, sempre. Muito bem, seu Milton. Para aqueles nossos amigos que não sabem, nós fazemos um programa também que nós intitulamos O que diz Kardec, lá na nossa página no YouTube, se vocês quiserem depois, a nossa página é Allan Kardec TV, vocês podem acessar, e nós tínhamos uma série primeira que foi gravada também aqui nos nossos estúdios, e agora nós estamos fazendo uma segunda série que nós fazemos os programas, transmitimos ao vivo pela internet. O Milton na casa dele, eu na minha casa, mas essa possibilidade da internet nos dá assim a condição de falar da doutrina ao vivo, né? E depois o programa fica lá na nossa página no YouTube. Então, uma pessoa que assistiu o programa, ela disse o seguinte: assistiu o programa O que diz Kardec, que vocês realizaram pela internet, no YouTube, né? Referente à obsessão ou perturbação espiritual. Gostei muito do programa, razão pela qual desejo parabenizá-los. Obrigado, né? A gente agradece aqui. Agora uma pergunta. Por que a maioria dos centros espíritas não realiza trabalhos de desobsessão? É uma pergunta interessante, né? Porque nós fizemos, na oportunidade, vários comentários, porque o tema ali em pauta era realmente obsessão, e de passagem nós argumentamos esse assunto ligado com as reuniões, reuniões apropriadas para o saneamento dessa enfermidade. É por isso que eu penso que essa pessoa está fazendo essa pergunta. E dá chance de nós ampliarmos aqui, então, em esclarecimentos oportunos, vários comentários, né? O primeiro deles dizer que realmente Allan Kardec considerou a obsessão como uma enfermidade. Só que ele apresenta esse assunto dizendo que ela é de origem espiritual. De origem espiritual. Nós envolvemos naquela oportunidade um pouco do que a ciência da saúde fala a respeito da obsessão, porque a psiquiatria, a psicanálise fazem referência, não é? E a psicologia também. E então sobrou essa situação ligada com o tratamento da obsessão. Kardec diz que a obsessão ela é um interrelacionamento entre espíritos inferiores moralmente falando. Então fica claro isso. O capítulo é o capítulo 23 do Livro dos Médiuns. E o tratamento, portanto, se dá na conta, pensamos nós, né? Eu, pelo menos, é assim que eu concluo, que o centro espírita pode auxiliar, pode coadjuvar, pode facilitar um bom relacionamento entre os espíritos que estejam passando por esse tipo de situação. Mas o centro não pode retirar a obsessão.
O tratamento deve ser feito pelos espíritos envolvidos. Porque, vou repetir, Kardec mostrou muito bem o caminho, a origem, né, no caso de ser origem espiritual, mas entre espíritos que estejam relacionados por uma atitude inferior, moralmente falando. Então, já está pacífico de que os espíritos envolvidos nas tramas da obsessão devem se compor, recompor, se ajustar. E eles é que criam o final de toda a história. Vamos usar essa expressão. E quanto aos centros espíritas, que deveriam, segundo a pessoa, realizar os trabalhos de desobsessão, aí reside outro assunto ligado com a condição moral das pessoas que compõem o centro espírita. Por quê? Mexer com o assunto de relacionamento entre os espíritos, do ponto de vista moral, requer uma condição moral realmente muito acima do que simplesmente o conhecimento doutrinário. A pessoa pode conhecer, mas não ter as condições necessárias para compor uma equipe dessa qualidade. Então, se, por exemplo, o Brasil, que tem cerca de 35 mil centros espíritas, se num país como esse, com essa quantidade de centros, eu nem sei quantos centros estão em condições de estruturar um trabalho, porque depois que se inicia, não há como parar. O trabalho é de alta responsabilidade. Talvez seja o trabalho mais grave que um centro possa absorver em sua estrutura de reuniões. E tem o aspecto moral, existe o aspecto de formação de um contingente necessário para isso e tudo mais. De forma que eu inicio essa resposta dizendo que não é fácil estruturar e encontrar um centro espírita que tenha condições de formar um grupo da desobsessão. O Milton, eu concordo com você, mas acho que boa parte disso acaba não ocorrendo por força do, talvez, despreparo das pessoas doutrinariamente falando. Por que eu digo isso? Eu já fui em centros espíritas, tenho amigos, né, que têm lá suas casas espíritas, e eles têm os trabalhos de desobsessão, mas é um trabalho, assim, eu acho que um tanto quanto superficial com os espíritos. Por quê? Por falta do conhecimento doutrinário. Então, é tipo assim, olha, o espírito se manifesta, olha, irmãozinho querido, você não pode mais atrapalhar aquela pessoa. É isso? Não. Então, você no início da sua fala, você falou que são espíritos ainda sem esclarecimento. Então, eu preciso conhecer a doutrina para saber como é que eu tenho que tratar espíritos sem esclarecimento. E eu preciso conhecer a doutrina a fundo e saber que o espírito que vai lá, ele vai falar uma série de coisas que ele acha. Então, o espírito pode chegar, vou dar uma ideia aqui, só para a gente pensar. Não, eu fui lá na casa do fulano e comi. Não, mas espírito não come. Está lá no livro dos espíritos. Não, eu fumei. Não, espírito não fuma. Eu bebi. Espírito não bebe. Então, são coisas muito simples aqui que a gente está falando, mas a gente precisa conhecer a fundo as bases doutrinárias para eu poder conversar com o espírito. É verdade. Porque se eu não conhecer as bases doutrinárias, o espírito vai lá
e vai falar algumas coisas. Eu vou te contar um fato que uma vez aconteceu aqui na nossa casa. Uma das pessoas que conversava com o Espírito, depois ela veio me falar, né? Enfim, conversando com o Espírito, ela falou para o Espírito, você não vai mais lá na casa daquela pessoa. O Espírito, né? Depois ela contando, o Espírito riu. Como eu não vou lá? Eu tenho livre-arbítrio. Então você vê, aí, por você não conhecer uma coisa simples, que a gente já falou aqui 500 vezes, de alguns princípios que são fundamentais, entre eles é o causa e efeito e o livre-arbítrio, né? Aí você acaba não tendo condições de orientar o espírito. Então, a gente vê aí algumas iniciativas, mas as iniciativas, claro que são de boa intenção, mas passa pelo desconhecimento doutrinário e acaba não atingindo o objetivo principal, que é o esclarecimento do espírito. Isso é verdade. E tem um outro detalhe. O frequentador da casa espírita. O frequentador, ele vai lá no centro espírita e casa nenhuma que eu vi e vejo algumas coisas da internet, informa para o frequentador, fala, meu irmão, se você não mudar, não vai mudar nada. Que depende dele. Claro. Sabe? Então, ai, meu querido, sabe aquelas coisas de espírito? Ai, meu irmãozinho, vai tudo ficar lindo, ficar maravilhoso. Isso não funciona. E o objetivo principal, que é levar o esclarecimento tanto para o espírito do desencarnado quanto para o espírito do encarnado, que é o objetivo da casa espírita, a gente acaba não atingindo. Passa a ser um falso tratamento da... Bem, então, deixa eu só fazer um comentário. O que você mencionou está correto, a base é realmente o conhecimento e a partir dele se desenvolve outras qualidades, porque a desobsessão, segundo nós entendemos, também depende de uma qualidade amorosa de tratamento. Bem, então deixa eu tocar num assunto. A palavra desobsessão, porque a pessoa aí faz referência claramente, a palavra desobsessão tem aí o prefixo, estuda a palavra desobsessão, tem o prefixo des, que no caso, esse prefixo, ele visa mostrar que pode ocorrer um afastamento, uma retirada da obsessão. Então, tudo bem, quanto ao significado da palavra, nada a opor. Mas acontece que, para a formação de um grupo, para tratar da desobsessão, requer realmente, além do conhecimento doutrinário, uma condição moral acima de qualquer suspeita. Existe muito essa palavra aí, essa frase, então eu estou usando. Acima de qualquer suspeição, o assunto ligado com a condição moral. Porque enfrentar espíritos realmente obsessores, nós não estamos falando de espíritos sofredores, nós não estamos falando de espíritos mais ou menos mal. Estamos falando de espírito mal, porque a obsessão é proveniente de uma condição que leva a sentimento de ódio, de inveja, de ciúme e assim por diante. E assim por diante. Por isso, é preciso que realmente exista uma condição moral suficientemente capaz de dar guarida ao trabalho que se desenvolve. Porque o centro espírita realmente desenvolve o trabalho, mas sob a falsa ideia de que está... Seus problemas acabaram, né? E no ligado com a obsessão não é assim. O espírito, ele tem muitas facetas. Eles enganam. O espírito obsessor, ele leva as pessoas a admitir o engano como uma verdade. Você sabe perfeitamente bem disso. Mas, Milton, tem uma outra coisa que é indispensável para que todos saibam,
como se dá a obsessão. Aí é que está o problema. Entendeu? A gente fala da desobsessão, mas como é que se dá, como é que acontece a obsessão? Quem inicia o processo? Pois é, mas é pergunta 459, né? Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? 459 do Livro dos Espíritos. Muito mais do que imaginais, muitas vezes são eles que vos dirigem. Mas como é que se inicia essa questão? Pelo pensamento nosso. E atitudes, né? Então, conforme a gente pensa, a gente acaba agindo. É. E a gente quer agir do jeito que a gente acha melhor. Imagina que né? Não, é assim, eu sou assim, eu nasci assim, a história da síndrome de Gabriela. Eu cresci assim, vou ser sempre assim. E vai ser obsediado sempre. Por quê? Porque não muda a forma de pensar. Eu tenho que saber que os meus pensamentos são a base da atração de espíritos sem esclarecimento. Se eu não souber disso, eu não vou mudar. Você pode ir no centro espírita, lá na nossa casa, a gente faz as consultas mediúnicas, você sabe disso, a gente faz em grupo e a gente escreve. E tem pessoas que já estão há muito tempo, e olha que a gente fala isso, olha, mas lamentavelmente boa parte das pessoas vai ao centro espírita, toma passe e acha que pronto, resolveu. E o que é dito entra por um lado e sai por outro. Então a pessoa está lá, já passou por mais de 20 consultas, Milton. A última é exatamente igual à primeira. A pessoa não mudou nada. Ela não fez o menor esforço para mudar e muito menos para buscar conhecimento. Então, a doutrina, você sempre diz aqui, a gente já falou aqui no programa, milhares de vezes. A doutrina espírita é uma doutrina de conhecimento. Se eu vou ao centro espírita e não busco o conhecimento que a doutrina me traz, não vai me ajudar em nada. Pode ir a vida inteira que não vai adiantar nada. E pode o centro espírita fazer milhares de reuniões de desobsessão se a pessoa que está sofrendo esta influência, se ela não fizer... Se ela não fizer a parte dela, né? Mudar o pensamento. Mudança. Então, é natural que as pessoas sempre ponham a solução dos seus problemas fora delas. Em todas as situações. Sempre a culpa é de alguém. E se o centro espírita não resolveu, é porque o centro é fraco. Não, lá é muito fraco, eu vou no outro centro, aí vai naquele centro que junto tem um trabalho diferente, e acha que os trabalhos vão resolver os problemas. Desculpe, mas estão se enganando. Com toda certeza. Então, o primeiro ponto é que a casa espírita realmente reformule os seus conceitos a respeito dos trabalhos a partir de um conhecimento verdadeiro, genuíno, um conhecimento que tem origem, exatamente como o Coelho costuma falar, nos livros de Allan Kardec. Allan Kardec deve ser o fundamento, não é? De todo o trabalho espírita. Qualquer ideia diferente é a adição de pensamentos pessoais e todo mundo tem e a ampla liberdade de pensar, de falar e de fazer o que bem entender, desde que assuma com responsabilidade os seus atos. Nós já sabemos disso, aprendemos isso e nos firmamos nisto. Mas, quando o assunto for espiritismo, o centro espírita, em primeiro lugar, tem que responder a esta pergunta. Realmente, o meu centro espírita está organizado de acordo com as orientações de Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, por exemplo, no capítulo 29, ali todo e qualquer centro espírita tem a orientação fundamental. Não dá para fugir disso. Eu vou dizer uma coisa para você que eu lamento, mas poucos são os dirigentes que leram o Livro dos Médiuns. E muito menos o capítulo 29. Muito menos o capítulo 29.
Então, a gente percebe que as casas espíritas, na sua maioria hoje, são mais esotéricas do que espíritas mesmo. E as pessoas vão lá achando que o que eles estão presenciando ou tomando contato é com a doutrina espírita, na realidade não é. É com qualquer coisa menos a doutrina espírita. Porque aí existem uma série de justificativas que a doutrina está ultrapassada, mas nunca ninguém falou onde. Não, e nem apresenta a proposta da atualização. E outros que, olha, arrumam aquela justificativa, não, porque tem uma série de novidades, coisas, por exemplo, como física quântica, como se física estudasse espírito. Como se o objetivo da doutrina espírita fosse estudar a matéria. Sabe? São coisas muito simples que as pessoas não têm ideia. E aí o frequentador vai numa casa que é dita espírita, acha que aquele monte de coisa dita lá naquela casa, que tudo aquilo é espiritismo. Aí começa a ler coisas que não são espiritismo, achando que é espiritismo. E aí a gente vê hoje no Brasil e no mundo afora, uma série de pessoas falando coisas como se fosse espiritismo que não tem nenhuma relação com a doutrina espírita, lamentavelmente. Então você vê, se a pessoa tomasse o cuidado, sabe, as casas espíritas, de pedir para os seus frequentadores seguir a orientação de Kardec. O que Kardec orienta? Leia primeiro o livro que é o Espiritismo. A maioria das pessoas não sabe nem que esse livro existe. Nem que existe o livro. O Milton fez uma tradução também de um livro importante, que é o Espiritismo na sua mais simples expressão, que a gente pôs à disposição, que é um livro de Kardec. Levei numa casa espírita para distribuir. A casa falou, mas de quem é esse livro? Eu falei, é do tal do Allan Kardec, já ouviu falar? Então as pessoas não conhecem nem Allan Kardec, não conhecem as obras fundamentais. É lamentável. Mas estamos chegando ao final de mais um programa. Bom, pensamos ter esclarecido aqui a essa pessoa interessada em saber por que a maioria dos centros espíritas não realiza trabalhos de desobsessão. Pela oportunidade, pela atenção generosa, desejamos que os bons espíritos nos ajudem sempre. Nós queremos convidar a todos que, além desse programa, nós realizamos lá no YouTube o programa O que Diz Kardec, e as palestras da nossa casa também são transmitidas ao vivo todas as quartas-feiras às 20 horas. E a base do nosso estudo, das nossas palestras, também são as obras fundamentais, porque não há como estudar Espiritismo fora das obras fundamentais de Allan Kardec. Então a gente queria convidar todos para conhecerem esse nosso trabalho. A todos o nosso abraço e até o nosso próximo programa.